Dando continuidade ao nosso conteúdo de lentes esféricas, hoje nós vamos tratar sobre a formação das imagens nas lentes esféricas. Nós vamos ver que há uma semelhança, da formação de imagem dos espelhos esféricos. E é interessante nós fazer esse paralelo entre espelhos esféricos e lentes esféricas para uma melhor compreensão daquilo que nós vamos falar. Formação da imagem. Assim como nos espelhos esféricos, que nós vimos que há 5 tipos há 5 casos na formação da imagem. Igualmente também na formação da imagem das lentes esféricas também é da mesma forma, Então vamos analisar o primeiro caso de formação de imagem nas lentes esféricas. Eu vou colocar aqui uma lente convergente, e nesta lente convergente eu tracei aqui o seu eixo principal, o eixo de simetria, e sobre este eixo de simetria eu coloquei 4 pontos. Esse ponto A, ponto F' e ponto A'. Esse ponto A é o ponto anteprincipal imagem. Aliás, o ponto anteprincipal objeto. E esse ponto F é o foco objeto. Esse ponto F' é o foco imagem. E esse ponto A' é o ponto anteprincipal imagem. Aqui no centro, onde faz o cruzamento entre esta lente convergente e o eixo de simetria, aqui está subentendido que aqui existe o ponto que é o centro óptico, o centro óptico da lente. Sendo assim, agora nós vamos escolher aqueles raios luminosos, particulares, que em semelhança, fazendo uma analogia com os espelhos esféricos, lá existem os raios notáveis. Já nas lentes esféricas nós chamamos de raios luminosos particulares. Então, colocando aqui um objeto antes do ponto anteprincipal objeto, eu vou agora esse objeto ele vai emitir um raio de luz. E ao emitir esse raio de luz, ele vai em direção a esta lente convergente, e ao atravessá-la ele vai sofrer uma refração, porque o índice de refração dessa lente é maior do que o índice do meio externo. Então, se o raio de luz vai paralelo ao eixo principal, então ele vai ser refratado passando pelo foco imagem, pelo ponto F'. E se fizermos com que outro raio de luz seja emitido desse objeto, passando pelo centro óptico, nós sabemos que quando um raio passa pelo centro óptico, ele não sofre nenhuma desvio angular. Logo, aqui nesse ponto vai haver o cruzamento dos raios refratados. E onde há esse cruzamento é nesse ponto onde há a formação do objeto. Aliás, da imagem desse objeto. E o que é que nós podemos dizer sobre essa imagem formada? Nós podemos dizer que quanto à sua natureza, sua orientação, o seu tamanho. A sua natureza é real,
Por que que é real? Por causa que a imagem é formada pelo cruzamento dos raios refratados. A sua orientação será invertida, porque ela é formada abaixo do eixo de simetria. E o seu tamanho será menor, né, do que o tamanho do objeto, como nós vemos visivelmente. Agora o caso 2. O caso 2 nós vamos colocar agora o objeto no ponto antiprincipal objeto. Então, novamente, vai sair o raio de luz que vai ser refratado por essa lente convergente. E se o raio de luz sair paralelo ao eixo principal, ele vai ser refratado passando pelo ponto F'. E o raio de luz passando pelo centro óptico, ele não sofrerá um desvio angular. Assim, nós vemos que nesse ponto aqui há o cruzamento dos raios refratados. Então, a imagem será formada também nesse ponto aqui. E quais são as características desta imagem quanto à sua natureza? A sua natureza será real. Por quê? Porque é uma imagem que é formada pelo cruzamento dos raios refratados. A sua orientação será invertida, porque ela é formada abaixo do eixo de simetria. E o seu tamanho será igual ao tamanho do objeto. Observamos que, quando o objeto é colocado no ponto antiprincipal, a imagem será formada também com o mesmo tamanho do objeto. Isso é uma característica que a imagem colocada nesse ponto. E então, essa é o segundo caso a ser analisado. Agora o caso 3. O caso 3, eu vou colocar o objeto entre o ponto antiprincipal e o ponto F, que é o foco. Passando o raio paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo ponto F' e passando o raio pelo centro óptico, ele não vai sofrer nenhum desvio angular. Então, nesse ponto aqui, há o cruzamento dos raios refratados. Assim, é nesse ponto onde será formado a imagem desta lente. Vamos imaginar que essa lente aí seja uma lupa, Então, o objeto entre o ponto antiprincipal e o ponto focal dessa lupa será formada esta imagem. E quais são as características dessa imagem? Quanto à sua natureza? A sua natureza será real, porque a imagem é formada pelo cruzamento dos raios refratados. A sua orientação será invertida, porque ela é formada abaixo do eixo de simetria. E o seu tamanho será maior do que o tamanho do objeto. Então, é como se fosse uma lupa que nós colocamos para ampliar aquele objeto que nós queremos observar. Então, essas são a terceira característica, o terceiro caso da formação de imagem na lente esférica convergente. Agora, o quarto caso. No quarto caso, eu vou colocar o objeto no ponto focal da lente, no ponto focal da lente. Então, traçando o raio paralelo ao eixo de simetria, ele vai passar pelo ponto F' e traçando o raio passando pelo centro óptico, ele não vai sofrer nenhum desvio. E nós observamos que aqui os raios refratados, eles saem paralelos.
né, esses raios emergentes aqui, a lente, eles saem paralelos. E nós observamos que não há um cruzamento dos raios refratados. Por outro lado, se nós também formos fazer o prolongamento desses raios refratados, nós observamos que eles também vão sair paralelos entre si. Logo, o que é que eu posso dizer sobre este quarto caso? O que eu posso dizer é que não há imagem formada, ou seja, uma imagem própria, porque ela vai ser formada lá no infinito. Então, não há uma formação de imagem, porque não há o cruzamento dos raios refratados e nem o cruzamento do prolongamento desses raios. Então, esse é o quarto caso. Agora, o quinto caso. No quinto caso, eu vou colocar o objeto entre o foco da imagem e o centro óptico, né? O centro óptico ele está subentendido, mas ele fica nesse ponto aqui, que é da interseção entre a lente e o eixo de simetria. Então, colocando o objeto aqui nesse ponto intermediário entre o foco e entre o centro óptico, então o que é que nós vamos observar? Traçando o raio de luz paralelo ao eixo de simetria, ele vai ser refratado passando pelo foco, F', que é o foco da imagem. E traçando um raio de luz passando pelo centro óptico, ele não vai sofrer nenhum desvio angular, porque nós sabemos que quando os raios de luz passam pelo centro óptico, ele não sofre, o raio de luz não sofre as alterações causadas pela diferença de índice de refração entre a lente e o seu meio externo. Assim, nós observamos que nesses raios refratados não há um cruzamento entre si. Nós observamos que à medida que eles vão se propagando no espaço, eles vão se distanciando. Nós observamos que eles vão se distanciando um em relação ao outro. Só que, por outro lado, se nós formos fazer um prolongamento desses raios refratados, por exemplo, desse raio aqui que sai paralelo ao eixo de simetria, onde é refratado, passando pelo ponto F', se nós fizermos um prolongamento dele, né, ele vai prosseguir nesta direção. E esse ponto aqui, esse raio aqui passa pelo centro óptico, se nós fizermos um prolongamento dele, nós observamos que há um cruzamento do prolongamento dos raios refratados. Então, o que é que nós podemos concluir? Que é nesse ponto aqui, onde será formada a imagem onde será feita a formação da imagem nesta lente. Então, nesse ponto aqui, onde será formada a imagem do objeto. E o que é que nós podemos concluir sobre esta imagem formada? O que é que nós podemos concluir em relação à sua natureza? A natureza desta imagem será virtual. Mas por que virtual? Porque ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refratados. Então, esta imagem a sua natureza será virtual. A sua orientação será à direita, porque ela é formada acima do eixo de simetria. E o seu tamanho, como nós vemos visivelmente, ela será um tamanho maior em relação ao objeto. Então, será uma imagem virtual direita e maior do que o objeto. Então, esses foram os 5 casos possíveis na formação da imagem nas lentes.
Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de óptica geométrica. Então, até a próxima aula.